E aí, gente, boa noite. Tudo bom com vocês? Antes de começar a aula falando o conteúdo específico em si, explicando algumas coisas. Não sei se vocês repararam, mas o pai gastou dinheiro. Estou investindo nas aulas. Então, por um favor, se você quer passar no vestibular esse ano, se inscreve pelo menos lá no meu canal do YouTube, tá bom? Se você quiser. Se você não quiser, vai da sua consciência, tá bom? Se você quiser achar lá, é só escrever não é passado. Você vai achar o primeiro maluco lá, sou eu. E aí, caso você queira me ajudar, você segue eu lá no YouTube, pelo menos, tá bom? Assiste 30 segundinhos lá da videoaula, que daí dá uma visualizada lá, comenta qualquer bobeira. E aí, se você conhece algum amiguinho que tem grana, que quer passar no vestibular, e que quer aula personalizada, quer recorrência do vestibular, manda o meu contato que eu faço umas aulinhas particular, tá bom? O que a gente vai falar hoje? Continuar o assunto da Revolução Francesa, vamos aprofundar um pouquinho mais sobre a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, monarquia constitucionalista, a conspiração que acontece dentro da França para impedir a Revolução, invasão da Prússia e da Áustria, porque durante o período da Revolução, 2 países invadem a França para tentar manter a monarquia. Vocês vão entender por quê. Como que essa conspiração ela se dá quando até o momento onde que o Luís XVI é guilhotinado por traição, e a Convenção Nacional e alguns grupos sociais, o que você conhece como Georginos e Jacobinos, e o terceiro que você nunca estudou no colégio, que nunca te falaram, que é vital para você saber na prova, principalmente para o Enem. Então presta bastante atenção. E a Era Napoleônica, só vamos dar uma introdução. Tudo bem? Vamos falar sobre Revolução Francesa hoje, continuação da última aula. Professor, cadê a videoaula? Vai ser editada e vai ser postada, tá bom? Vamos explicar o que é essa imagem, qual é a relação dela, qual é a importância. Tudo isso que tem relação para o vestibular, que é relevante para vocês. Outra coisa, indicação. Já ouviram Júlia Costa? Já? É boa, viu? Escuta lá. Outra indicação de trampo. Deixa eu ver isso aí. Esteticista, Carol Oliveira, mandaram para mim recentemente aí, ó, vocês não estão mandando? E aí, quem que tá mandando tá aparecendo, beleza? Carol Oliveira, esteticista, tá? Tem o telefone, tem o Instagram. Aqui, ó, o Instagram tá errado, tá? Se você for lá ver o Instagram da pessoa, tem um pontinho, então é carol.oliveira.esteticista, beleza? Tem acupuntura, drenagem linfática, limpeza de pele. E aí fala que veio pelo cursinho, que provavelmente a pessoa faz um precinho, tá bom? Provavelmente, tá bom? Só escanear o QR Code aqui, ó. Dá um tempinho pra vocês escanear. Beleza? Então vamos lá. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Na nossa última aula, eu comentei que essa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ela é construída durante o período da Revolução, beleza? E ela literalmente é o que o nome diz, é a Declaração dos Direitos do Homem, negligenciando a mulher. A mulher ela é excluída. Então ela vai tratar sobre aquelas ideias dos contratualistas, sobre a liberdade do homem, direitos naturais. Tudo bem? O homem nasce livre e igual. Conservação desses direitos naturais, que seriam a liberdade, propriedade, segurança e resistência à opressão. E aí, ó, meu querido gafanhoto, você que por algum acaso vai fazer o próximo simulado, preste bastante atenção, porque quem sabe eu acabei fazendo uma questão sobre esse assunto, tá? Então presta bastante atenção, que talvez eu estou te dando dica para a prova. Vamos lá, ó, explicando de uma maneira mais clara. Esse daqui é o documento, um pequeno trecho. E eu só vou ler 2 artigos com vocês. Primeiro, os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundar-se na utilidade comum. Ou seja, eu e você somos iguais. A única distinção que nós temos é a utilidade comum. O que seria a utilidade comum? É a função social que eu e ele desempenha. Por exemplo, eu sou professor. E vocês sabem que professor na nossa sociedade não é tão bem valorizado. Se ele for um médico,
a posição de utilidade comum dele é mais reconhecida do que a minha. Então, nós somos iguais e temos liberdades. Porém, a nossa função social, ela distingue. Portanto, quando ele for ser tratado, ele vai ser tratado diferente de mim. Então, de uma maneira ideal, nós somos iguais. Só que na prática, nós não somos. Então, dentro das teorias da Revolução Francesa, existem contradições. Tudo bem? Contradições de ideias, tá bom? Ninguém é igual na sociedade, tá bom? O que a gente não pode promover é você não ter as mesmas oportunidades. Continuando. Segundo, o fim de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescindíveis do homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão. Só que qual que é a contradição aqui? A França colonizava 30% do mundo. E ela escravizava bastante gente. Ou seja, nós somos iguais, porém alguns devem ser escravizados e outros não. E se eu tenho um escravizado, ele é minha propriedade. Ou seja, eu tenho o meu direito de ter essa propriedade. O escravizado, ele não tem o direito à sua liberdade. Aqui que nós temos algumas contradições dentro dessas ideias da Declaração dos Direitos do Homem. Depois elas são rebatidas, depois elas são reeleitas. Nós vamos ver a França proibir a escravidão e depois, na Era Napoleônica, que vocês vão ver comigo na próxima aula, a escravidão voltando. Tudo bem? Então percebam que dentro desse cenário existem contradições. Tudo bem? Vamos. Monarquia constitucional. Lembra na última aula que eu falei sobre a Assembleia Nacional Constituinte? Eram os membros do terceiro estado querendo fazer um novo conjunto de regras, tá bom? Nessa Assembleia Nacional Constituinte, depois que tem a queda da Bastilha, o rei Henrique VIII, ele aceita as ideias dos membros do terceiro estado em construir uma Assembleia Constituinte. E é feita essa Constituição. A Constituição que é feita lá na França, ela tem 3 critérios. Primeiro, o fim do poder absoluto do rei, ou seja, aquele modelo absolutista ele é revogado. Segundo, o fim da escravidão nas colônias. Terceiro, a liberdade comercial e o poder comercializar sem que o Estado interfira. Lembra que eu falei que é a burguesia que vai estar levando o terceiro Estado durante esse movimento da Revolução? Eles querem atender o interesse deles. E quarto, a liberdade de crença. Por quê? Nesse mundinho aqui francês, nós temos aquela disputa daquelas reformas religiosas que eu comentei em várias aulas anteriores. O protestantismo crescendo e a França, ela ainda era católica. Então, eu ter a liberdade de culto protestante era uma necessidade desses burgueses. Por quê, professor? Lembra que eu falei da ética protestante e espírito do capitalismo? É o João Calvino que vai trazer a ideia de que você ter dinheiro é um sinal da salvação. E acabar com a relação do Estado e a igreja. Consequências. A quinta, a formação dos 3 poderes. Não confunda 3 poderes com 3 estados. Os 3 estados eu falei na primeira aula. Clero, nobreza e o restante da população. 3 poderes são as ideias do Jacques Rousseau. Executivo, legislativo e judiciário. E aqui eu tenho um pequeno resuminho do que seria. Executivo tem a função de administrar os interesses públicos cumprindo as ordenações legais. Legislativo produz as leis, para o executivo executar. E o terceiro, judiciário, vai garantir os direitos individuais dos cidadãos. Ou seja, quando tem algum procedimento interno da sociedade, você tem que ser julgado por um júri. Não é somente pelo interesse do rei. O judiciário, ele surge para acabar com a supremacia que o rei tinha. O rei decidia o seu destino de acordo com o seu bel entendimento. Não seguia um critério muito bem estabelecido. Se ele quisesse, ele te ferrava e já era. Então, o judiciário era para trazer uma possibilidade de igualdade na justiça. Bom? Na ideia dos idealizadores, os 3 poderes se regulariam e nenhum estaria acima do outro. Já viram essa imagem? Provavelmente não. Mas é a imagem da capa da nossa aula. É um processo de guilhotina.
pegando a pessoa e arrancando a cabeça dela. Vocês sabem por que as pessoas na França não eram executadas na guilhotina? A guilhotina, ela foi criada para ser um procedimento de piedade. Por quê? Quando você cometia um crime na França, dependendo do seu crime, você tinha uma punição diferente. Exemplo, se você fosse pego roubando em algum local, o que acontecia? Cada membro seu seria amarrado em uma corda. Essa corda ficaria presa em um cavalo. Então era uma corda num braço, uma corda no outro, uma corda na outra perna, uma corda na outra perna. E aí colocava 4 cavalos para correr. O que acontecia? Os seus membros eram arrancados de você com você vivo. E você sentia aquelas dores até você morrer de dor. Se você tivesse sorte, você desmaiava de dor. Se não, você morria de hemorragia ali, todo ferrado. E cada crime tinha uma punição de morte diferente. Era uma tortura. E em vez de ser uma pena de morte direta, era um espetáculo. E às vezes as pessoas não morriam com alguns tipos de pena de morte. E a pessoa ficava agonizando por horas. A guilhotina, ela foi criada para ser um ato de piedade, para você morrer de uma maneira rápida, eficiente e sem sentir dor. Tá bom? Porque é uma tacada só. Um carrasco no período medieval, ele pegava um machado, uma espada, e ele ia cortar o pescoço da pessoa. Às vezes o cara, aquele pescoço duro, ele ia dar 1, 2, 3 e a garganta não corta. Então a pessoa, ela sofria pra morrer. Gente, isso que vocês veem em filme da pessoa dando uma espadada e arrancando cabeça, é só em filme. É só em filme. Então era algo muito pesado. Então a guilhotina, eles pensaram de um modo com que a lâmina viesse do alto, com o peso dela arrancasse de uma vez só. Só que aí nós temos as nossas curiosidades. Durante o período da Revolução, começaram a matar gente pra caramba. Milhares de pessoas eram executadas durante a Revolução. E sabe quando chega aquele final de semana que você vai fazer aquele churrasco, vai contar aquela peça de picanha, e aí você cortou a primeira parte, segunda, terceira, quarta. Quando você tá no 3º quilo de picanha, aquela vaca gorda, tá? No 3º quilo de picanha, a faca já não tá cortando do mesmo jeito. Você já tem que ficar quase serrando ali, ó. Por quê? Porque a lâmina, ela perde o fio. Agora imagina eu fazer uma execução pública de 200 pessoas. Essa lâmina também perde o fio. Ou seja, o que era para cortar de uma vez só, agora eu vou ter que botar para subir e descer a lâmina 3 vezes. E a pessoa agonizando. Ou seja, quando tinha dia de execução, as pessoas brigavam para ser as primeiras. Por quê? Porque a pessoa queria morrer de vez. Não queria ficar sofrendo. E mais uma coisinha, teve um maluquinho que quando estava vendo essas execuções, ele pediu um favor para quem ia ser executado. Falou: senhor, você já vai morrer, faz um favor para mim? Quando cortar sua cabeça, você pode piscar para mim? Porque eu quero ver se você está consciente. E aí quando a cabeça da pessoa era cortada e ela rolava no chão, a pessoa olhava para ela e piscava. Por quê? Porque o que faz a sua cabecinha funcionar é o sangue que está nela. Então, mesmo que você perca a sua cabeça, o seu cerebelinho está funcionando. Você está vendo essa cabeça saindo do seu corpo. Você consegue perceber você rolando, você sente o seu corpo, a sua cara batendo no chão. E você fica consciente. Até uns 15 segundos. Igual galinha. Quem mora em sítio aí sabe. Vendo a galinha até cacareja. Tudo bem? Então a guilhotina era um modo de execução rápida, prática. E para botar medo. Porque não tinha 2 vezes. É só uma. Tudo bem? Eu vou falar mais sobre isso daqui. Conspiração interna. Que aí vamos correlacionar o destino final de Luís XVI. O Luís XVI, rei da França, ele percebe que cada vez mais o terceiro estado ganha poder, ganha decisão política, e ele não consegue frear o terceiro estado. Os burgueses cada vez mais têm mais força política e o rei se enfraquece, já que o sistema absolutista foi derrubado. Qual que foi a decisão do Luís XVI? Ele vai conversar com os reinados da Prússia e da Áustria. Ele vai falar assim: ó, rapaziada, a minha monarquia está um fiasco. Vamos fazer um acordo? Eu ajudo vocês, vocês invadem a França,
derrotam esses burgueses, derrotam o terceiro estado, instaura a monarquia, e aí depois a gente faz um esqueminha. O Luís XVI convidou outros países para invadir a França. Essa é a conspiração de Luís XVI, para impedir a revolução. Tá bom? Então, em 1791, ele é pego fugindo para encontrar o exército contra-revolucionário. E ele, nessa fuga, ele é considerado como traidor da pátria. Imagina o seu governante entregando seu país para 2 países estrangeiros, convidando eles para invadir o seu território. Os franceses vão considerar isso como uma traição. E aí, ó, quando ele é pego nessa fuga, foram encontradas provas do Luís XVI mandando cartas para a Prússia e para a Áustria. Ou seja, o destino dele era a guilhotina. E sabe qual que é o mais engraçado? Porque a aplicação da guilhotina, ela só acontece porque o Luís XVI é ele que assina para essa ser a pena de morte. 4 anos antes, ele assina para ser esse modelo. 4 anos depois, ele morre nesse mesmo modelo. Essa Prússia ainda existe? A Prússia é uma região ali muito correlacionada ao mundinho do Império Otomano, que vocês vão ver depois. Mas essa Prússia também é muito correlacionada à Rússia. Tá bom? É uma parte da Rússia. Hoje em dia é. Convenção Nacional. Depois que o rei ele é pego traindo a nação, tem a Convenção Nacional, que ela tem o objetivo de formar uma Constituição republicana. Lembra, a Assembleia Nacional Constituinte, ela queria uma monarquia constitucionalista, com 3 poderes. Agora que eles derrubaram o rei, eles não precisam mais da monarquia. Eles vão criar um sistema republicano. Esse sistema republicano que é a inspiração para o nosso sistema republicano hoje. É por isso que a Revolução Francesa ela é o principal marco da idade contemporânea, porque ela que cria os moldes da sociedade ocidental. É por isso que aqui na América nós seguimos modelos republicanos e não monárquicos. Tá bom? Fragmentação política. Nós vamos ver a separação em grupos sociais na política. São 2 grupos principais, só que nessa aula eu vou falar do terceiro, que quase nunca você presta atenção. E você vai aprender hoje para acertar no Enem e na UEL. Primeiro deles é os girondinos. Os girondinos eram os da alta burguesia. E eles queriam igualdade jurídica, mas não econômica. Eu e você temos que ter o mesmo direito de voto, porém nós não temos que ter os mesmos direitos econômicos. Você não vai ser rico igual eu. Você não vai ter uma propriedade igual eu. Agora, votar você pode. Já o segundo grupo são os jacobinos. Era a pequena, média burguesia e os proletariados, os trabalhadores. Você sabe por que trabalhador é chamado de proletariado? Eu acho que vocês aprenderam isso nas aulas de sociologia. Tem a ver com prole. Por que o trabalhador ele é chamado de proletariado? Porque a única coisa que ele tem é a sua prole, os seus filhos. Ele não tem propriedade. Ele só tem os seus entes queridos. Então, é assim que ele é chamado de proletariado. É por isso que o Karl Marx vai chamar eles de proletariado, os trabalhadores. Tudo bem? Esses jacobinos, eles tinham posições radicais. Eles queriam mudar drasticamente a sociedade. E são esses jacobinos que vão botar uma rapaziada na guilhotina. Tá bom? É os mesmos jacobinos que botaram a revolução pra frente. São esses caras que invadiram a Bastilha. Tá bom? E os contra-revolucionários? A execução do Luís XVI vai provocar alguns grupos de contra-revolucionários que queriam manter os privilégios do clero, da nobreza, com que a sociedade se mantivesse ainda dividida em 3 estados. Os outros 2 países vão ver isso como uma ameaça. Por quê? A Áustria e a Prússia eram basicamente vizinhos da França. Se a França derrotou a monarquia e colocou um sistema republicano, os membros da Prússia, da Áustria, iam olhar e falar assim, pô, é possível. A gente consegue matar o rei. A gente consegue cuidar de nós mesmos. Então eu manter um sistema republicano do meu lado é uma ameaça para mim também, porque ele vai ser um modelo. Então esses movimentos contra-revolucionários vão ser não só de dentro, mas de fora. Isso acontece não só na Revolução Francesa, mas também na Revolução Russa, Revolução Cubana, Revolução do Haiti, entre outras.
Todas essas revoluções, países externos vão botar o bedelho porque eles têm medo de acontecer a mesma coisa com eles. O objetivo do comitê era controlar o exército e a administração do país, e o Tribunal Revolucionário vai vigiar e punir os traidores da pátria. Então, os jacobinos, nesse período que é considerado como o período do terror, eles vão pegar todo mundo que ou era contra a revolução, ou que poderia ser, que era acusado, um suspeito. Você não chegava nem a ser julgado, você só ia direto para a guilhotina. Estima-se que 40 mil pessoas perderam a cabeça nas guilhotinas. O mesmo aconteceu com Luís XVI, tá bom? Ele foi um dos primeiros ali, quando ele foi pego na traição. Aqui, ó, uma imagenzinha mostrando a execução do Luís XVI. Bem clarinha. Mas arrancamos a cabeça do cara, tem que pegar a cabeça dele e mostrar pra todo mundo. Aliança. Lembra que eu falei que tinha um terceiro grupo? Chegamos neles. Jordinos eram os membros da alta burguesia que queriam a igualdade política, mas não queriam a igualdade econômica. Porém, nós temos um segundo grupo, que são os da planície. Esse grupo era a burguesia financeira do centrão. Lembra que eu falei que o parlamento era dividido em esquerda e direita? Na esquerda estavam os jacobinos, os pobres e os pequenos e médios burgueses. Na direita estava a alta burguesia, que queria igualdade econômica, ou igualdade política, mas não econômica. E no meio estava a planície, que era a burguesia do centrão. Eles apoiavam a política do governante do momento. Então, quem está governando, tá bom para nós. Por quê? Porque nós está no governo. E essa pessoa vai governar para a gente também. Nem um pouco parecido com o modelo político de centrão que nós temos hoje. Tudo bem? Queda da popularidade dos jacobinos. Depois que morreu 40 mil pessoas, e boa parte delas sem ter um julgamento, a rapaziada começou a ficar com medo dos jacobinos. E começou a construir um discurso de que eles são uma ameaça para a França. E quem que vai ser a solução? Os jordinos, os da planície. Então os jacobinos vão ter a sua imagem manchada e aí os jordinos vão tomar espaço na política. E é por isso que a Revolução Francesa é chamada de Revolução Burguesa. Porque é aí que a alta burguesia toma o controle do Estado e nunca mais sai. Quando ela toma o controle da França, ela toma o controle da Inglaterra, ela toma o controle da Alemanha, ela toma o controle de todos os países da Europa e do mundo inteiro. Isso só muda quando começam as revoluções socialistas comunistas. Um dos caras que é executado é o Robespierre. Robespierre é um nome muito conhecido na filosofia, ele é um teórico, e ele é um dos caras que mais executou gente na guilhotina. Quando começaram a perseguir os jacobinos, ele foi um dos primeiros a ser guilhotinado também. Tanto que no jornal tinha algumas charges mostrando o Robespierre executando um monte de gente. Como se fosse ao bel prazer dele. Tá bom? Então, primeiro mancharam a imagem dos jacobinos. Quando ela foi manchada, os jordinos tomaram espaço. Tudo bem? Alguma dúvida? Você tinha levantado a mão. Ele vai ter uma unidade social da galera do alto escalão, como eles vai se casar com Então, aqui, quando nós entramos no cenário econômico, essa mobilidade social, ela acontece, só que ela é pouca, ela é rara. Então, um pequeno burguês, ele pode se tornar um grande burguês. Só que lembra da última aula que eu falei? Você ter dinheiro não necessariamente quer dizer que você tem acesso. Então, alguns membros da pequena burguesia vão chegar próximo da alta burguesia, mas não necessariamente eles vão ter os mesmos espaços, as mesmas participações sociais. Isso é algo com o tempo. Bom, por quê? Qual que é o problema do antigo regime? O problema do antigo regime é porque a burguesia não participava da divisão dos três poderes. Agora, quando que ela, que é o topo dos três poderes, para ela não tem problema ter a segregação social. Lembra que eu falei? Eles querem a liberdade política, não a liberdade econômica, não a igualdade econômica. Conseguiu entender? Daniel, onde surgiu essa definição de direita e esquerda? Resumindo bem rapidinho, quando começou esse movimento revolucionário, quando teve a Assembleia Nacional Constituinte, o parlamento ele ficou dividido em dois lados. O cara que era podre de rico, o cara que trabalhava com o cara era podre de rico. Esse cara que trabalhava para ele, não necessariamente eles eram amigos.
Principalmente, com certeza, eles não tinham os mesmos interesses. Então, na hora de fazer uma decisão política, eles não iam conversar de igual. Eles iam ter atrito. Quem você não gosta, você não vai sentar do lado. Então, querendo ou não, de uma maneira natural, o parlamento ele foi separado em partes. Por coincidência, os georginos, membros da alta burguesia, sentaram do lado direito. Os membros da planície ficaram aqui no meio, igual vocês estão. E os membros jacobinos ficaram do lado esquerdo. Cada um ficou na sua bolha. E é aí que se constrói a ideia de esquerda e direita. Na Revolução Francesa é aquela que quer uma mudança radical. A direita na Revolução Francesa é aquela que quer uma reforma do sistema político. Ela não quer acabar com o jogo de xadrez. Ela quer parar de ser peão e virar bispo. A esquerda, ela quer acabar com o jogo de xadrez. Ela quer acabar com essa divisão de hierarquias. Essa separação. E aí, quando nós falamos esquerda e direita hoje, é influenciado por essas ideias. Professor, a esquerda e a direita de hoje é a mesma daquela? Não. Tá? Mas é uma das maneiras que nós conseguimos interpretar o nosso mundo de hoje. Tudo bem? Consequências. Essa convenção nacional ela é tomada pelos georginos e os membros da planície. Eles vão decidir qual que vai ser o rumo da Constituição da França. E aí, seguindo somente o interesse dos burgueses. Abandonar os proletariados, abandonar a população comum. Agora é o interesse de quem tem grana. E nós também temos a criação do diretório. O que é o diretório? Ele vai durar somente 4 anos e ele é um órgão composto por 5 membros eleitos naquele parlamento. Ele tinha qual função? Criar uma instabilidade política, conseguir fazer um consenso nesse cenário conturbado. Gente, 40 mil pessoas perderam a cabeça em pouquíssimo tempo. Então alguém tem que apaziguar essa situação. E aí chega o Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte, antes dele ser o cônsule permanente da França, ele era um general. Ele era um cara do exército. Qual que era a função de Napoleão Bonaparte? Lembra dos jacobinos que perderam a participação política? Eles não aceitaram isso de boa. Eles ficaram revoltados. E para resolver essa revolta, eles mandavam um exército. E o Napoleão Bonaparte era um dos caras mais violentos que se tinha. Se tinha jacobino manifestando, mandava o Napoleão, ou o Napoleão prendia todo mundo, ou ele descia o cacete de todo mundo, ou ele matava uma rapaziada. Então o Napoleão ele se tornou um sinônimo da repressão dos membros do terceiro estado, dos jacobinos. Tá? Quando nós vemos o general controlando essas revoltas, nós temos uma data marcante que você tem que lembrar para o Enem e para o UEL. É o golpe de 18 de Brumário. O que aconteceu no 18 de Brumário? Nós vamos ver apoio de influentes políticos georginos que estão abandonando a planície, que vão colocar o Napoleão como uma das figuras de representação da força do Estado. E eles vão fazer o Napoleão dissolver o diretório e cria o consulado. O que seria o consulado? Aquele diretório que era 5 membros decidindo o futuro da nação, agora nós temos uma pessoa, que é o Napoleão. Ou seja, quando o rei decidia sozinho, era um problema. Por quê? Porque o rei ele só atendia o interesse do clero e da nobreza. Agora que a nobreza e o clero já não têm mais privilégios, eu dividir a política para todos é um problema. Por quê? Porque eu também vou ficar sem privilégios. Então eu vou colocar uma pessoa que atende o meu interesse. Esse cara é o Napoleão. Então eles tiram o modelo autoritário para colocar outro. Só que esse segundo modelo é o interesse da burguesia. E aí já não é problema. Olha a carinha do Napoleão. Rapidinho. Olha ali, vocês conhecem alguma pessoa que é parecida com isso aí? Ele é baixinho. Ele é a cara do Paulo Cogos. Não é, véi? Igualzinho o Paulo Cogos. O golpe do 18 de Brumário. Aqui é uma representação desse momento, tá? Qual que vai ser a motivação dos membros georginos e do Napoleão no golpe do 18 de Brumário, dissolvendo o diretório?
criando consulado, é fazer com que o interesse da burguesia fique acima dos outros grupos. A ascensão de grupos subalternos, que eram jacobinos, era uma ameaça para essa burguesia. Para eles era essencial que eles fossem os únicos para decidir o futuro da França, tá? Os jacobinos e antigos monarquistas, porque os caras que defendiam a monarquia queriam voltar pro governo. Período napoleônico. Eu só vou dar um spoilerzinho e vou liberar vocês mais cedo, tá? Napoleão, ele dissolve o diretório, que era um movimento democrático de 5 membros, e ele se torna o cônsulo vitalício. Ou seja, enquanto ele estiver vivo, ele que vai governar a França. Uma ditadura. Tá? Depois de 3 anos, Napoleão toma esse cargo de cônsul vitalício e ditador. E a partir daí nós vamos ver o expansionismo francês. O que é o expansionismo francês? Eles vão sair da França e vão invadir vários locais. Tá? Nesse cenário de invasão, eles fazem isso para quê? Para encontrar domínio de terras e novas rotas comerciais. Nesse momento, nós vamos ver o domínio da Península Itálica e do Egito. Mas ele não fica satisfeito aí. Ele vai em direção à Península Ibérica. E aí, na próxima aula, eu vou te explicar por que a invasão na Península Ibérica é responsável para a família real vir para o Brasil. Chega a ser o Império? É. O Império Francês é o que empurra Dom João para vir para cá. E é o que faz com que o Dom João crie o Império de Portugal e Algarves e o filho dele fique e declare a independência. A gente só consegue a nossa independência porque Napoleão Bonaparte invade Portugal e a família real, cagando de medo, foge pro Brasil. Beleza? Um beijo, um queijo e tchau.